Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti que está falando e esse vídeo é o primeiro de uma série de tutoriais rápidos de configuração do Unify que eu vou fazer com vocês desde o começo, tá? Só para a gente organizar as ideias aqui então, a gente vai trabalhar com um cenário de uma rede exclusivamente Unify, então esse vai ser o nosso cenário, é um cenário típico do ambiente de uma empresa de pequeno e de médio porte também, né? E observe então que toda a nossa rede ela é Unify. Bom, a gente tem então o nosso switch representando a rede local, um switch Unify, e nesse switch estão conectados um Unify Controller Cloud Key. O Cloud Key é uma appliance que substitui a necessidade de instalação do software Unify numa máquina dedicada, né, numa máquina qualquer da nossa rede. Então eu vou estar usando esse mini servidor em appliance, que é o Cloud Key. A gente também tem conectado no switch dois access points conectados via cabo, e para cenários futuros, não para hoje, a gente vai ter também um AP conectado em mesh via wireless uplink, mas é um assunto para outra discussão. Na borda, o nosso firewall, o roteador, vai ser um USG, que é o Unified Security Gateway. Ele está conectado na porta WAN com a internet e ele está conectado no switch através da sua porta LAN. Bom, por padrão, todos os dispositivos Unify, eles recebem configuração de IP através de DHCP, então tem que existir um DHCP na sua rede. Mas nesse caso a gente está começando a construir uma rede do zero, então não existe servidor DHCP nem nada na nossa rede, né? E o papel normalmente do servidor DHCP fica com o próprio roteador de borda. Não precisa ser assim, mas é comum que seja assim. E nesse caso, então, que a gente vai começar do zero a nossa infraestrutura, é importante a gente conhecer previamente como funcionam os equipamentos para não ter dor de cabeça. Via de regra é muito fácil plugar um equipamento Unify, por exemplo, um AP na rede, ele receber configuração via IP, né, via DHCP, configuração de IP via DHCP, e depois a gente só adotar na controladora. E vai ser muito fácil fazer esse processo quantas vezes forem necessárias com APs. Mas eu observo, as pessoas me mandam muitas dúvidas sobre como fazer a configuração inicial do Cloud Key e do USG. E por que particularmente desses dois equipamentos? Bom, o USG, porque como ele é o roteador de borda da rede, o IP dele é importante que seja configurado manualmente, porque vai ser um recurso utilizado na configuração de todos os demais aparelhos da rede que tem que usar esse IP como gateway de saída para a internet. Então ele não pode magicamente receber lá um IP via DHCP. Então a gente tem que saber o seguinte: esse equipamento, o USG, ele vem previamente configurado com um IP 192.168.1.1. Então a rede /24 é 192.168.1. E ele também já vem pré-configurado com um servidor DHCP que vai distribuir para todos os equipamentos nele conectados, na mesma rede conectada nele, endereços IP nessa rede 192.168.1. Então essa acaba sendo a rede padrão do Unify, né? Para quem não faz questão de mudar esse endereço de rede, é suficiente trabalhar com uma rede 192.168.1.0/24. Mas de propósito, aqui só para a gente ver como seria a configuração de uma rede personalizada, o nosso cenário, a gente vai querer ter a rede 192.168.55.0/24, tá? Mas isso é o que a gente vai querer ter, isso a gente vai configurar depois. A priori, o que a gente vai fazer? E o Cloud Key também, como ele é o nosso servidor, a gente vai querer acessar ele remotamente para fins de gerência, via web, mesmo localmente, né, ele tem que ter um IP fixo, setado manualmente. Não dá para deixar o Cloud Key com o DHCP, embora esse seja o padrão dele. Se o Cloud Key não encontra um DHCP na rede, ele usa um IP de fallback, que é 192.168.1.30. Mas eu vou mostrar para vocês que a gente não precisa recorrer a esses IPs de fallback ou a configuração direta via cabo com cada um desses equipamentos. Olha o que a gente tem que fazer. Então esse vai ser o cenário da nossa rede. Então o que eu fiz? O que eu tenho aqui na minha bancada? Eu já conectei fisicamente todos esses equipamentos da forma apresentada nessa topologia. Então o meu USG está conectado na internet, na porta WAN, então ele já recebeu as configurações da internet automaticamente,
tá? A porta LAN dele está usando o IP padrão que vem nele, que ainda não é o que a gente quer no nosso cenário, mas o padrão dele, que é um 92.168.1.1. E ele tem um DHCP, então, como eu já disse, que distribui endereços na rede 192.68.1. Por enquanto a gente não vai mexer nisso, a gente vai manter essa configuração padrão só para fazer esse processo de configuração do jeito mais suave possível. O meu Cloud Key também está conectado via cabo no switch e os meus dois UAPs, né, os APs Unify, o ACHD e o AC Pro, estão conectados via cabo no mesmo switch. O que isso quer dizer? Bom, eu tirei todos os equipamentos da caixa, então todos eles estão com o estado de fábrica, tá? O meu USG, portanto, ele tem o IP 192.68.1.1 e ele automaticamente já está entregando o IP via DHCP para o Cloud Key, para o UAP HD e para o AP Pro também. Então ele já está fazendo essa configuração de IP. E para o meu notebook também, que meu laptop está conectado numa das portas do switch. Tá bom. Eu vou dar uma olhadinha aqui, ó, nas minhas configurações. Ó. Eu já recebi automaticamente um IP via DHCP, só de ter o meu laptop conectado no switch em que o USG está conectado, um IP da rede 192.168.1, que é a rede padrão do USG, e o endereço de gateway é aquele IP que eu falei para vocês, que é a interface LAN do USG, 192.168.1.1. Então, ótimo, por enquanto a gente vai manter assim. Bom, como é que a gente vai fazer então para adotar todos esses equipamentos? Desses equipamentos todos, o Cloud Key, como ele é a própria controladora, ele não é adotado, ele é usado para gerência. Então toda a gerência do meu ambiente tem que ser feita via Unify Controller. Só que como o USG está distribuindo IP por DHCP, o Cloud Key recebeu um IP por DHCP e eu não sei qual é esse IP. Eu preciso primeiro descobrir qual é esse IP para eu poder acessar o Cloud Key e depois fazer as configurações e depois também alterar esse IP. Né? Bom, tem duas maneiras de eu descobrir, tem outras, mas tem duas maneiras mais fáceis para descobrir qual o IP desse Cloud Key. A primeira maneira é a seguinte, eu vou abrir aqui o nosso navegador. Eu já estou na rede do USG, inclusive com navegação na internet. Né? Eu posso acessar o IP do USG, que é o 92.68.1.1. E a interface que vai aparecer aqui para mim, se você tiver com um USG novo, com um firmware atualizado, vai ser exatamente essa. Ao final dela tem a tabela de lease, de empréstimos de DHCP. Então a gente consegue observar que o Cloud Key tem o IP 192.168.1.8. Então a gente já sabe que o Cloud Key está com esse IP. Se eu acessar o 192.168.1.8, eu vou cair na tela de gerência do Cloud Key. Se porventura o seu USG tiver com um firmware mais antigo, a interface talvez não seja essa, e talvez você não tenha o lease do DHCP. Aí qual que é a solução? Como é que você vai descobrir o IP do Cloud Key? Existe uma extensão para o Google Chrome, é importante que você use o Google Chrome para trabalhar com Unify. Existe uma extensão da Ubiquiti que você pode baixar gratuitamente, que é o BNT Discovery. Você roda essa aplicação, que é uma extensão do Chrome, que é o Ubiquiti Device Discovery Tool, e ele vai, você clica aqui em Find Cloud Key, ele vai encontrar todos os dispositivos Unify que existem na sua rede. Então na minha rede eu tenho o APAC Pro, o APHD, o Switch em que eu estou conectado, o USG e o Cloud Key. Ele vai te mostrar o IP. Então repare que todos estão com o IP na rede 1 porque o USG está entregando o IP dentro daquela rede padrão que já vem pré-configurado com ele, mas eu já vou conseguir identificar aqui que o Cloud Key é 1.8. Ok. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o seguinte, entrando aqui no Cloud Key, tem a interface de gerência do hardware, do equipamento, que a gente usa para fazer atualização de firmware e tudo mais. Eu vou deixar para outro momento para a gente fazer as atualizações de firmware. Por enquanto vamos adotar todos os dispositivos. O objetivo aqui é adotar os devices, porque uma vez adotados, toda a configuração vai ser mais tranquila a partir do Cloud Key. E existe esse menu superior, que é para acessar o próprio Unify Controller, que é o software que está pré-instalado dentro do Cloud Key. Então é aqui que a gente vai entrar, a nossa controladora. Né? Se você não está usando um Cloud Key, você instalou o software da controladora na sua máquina diretamente,
você pode acessar ele a partir da sua máquina, que você vai cair nessa mesma tela. A princípio, ó, como o equipamento saiu da caixa, a gente cai num wizard, num assistente, para fazer as primeiras configurações da controladora, tá? Então eu vou selecionar aqui o país, ó, Brasil, que é bem tranquilo, né? O tempo, menos 3, vamos colocar aqui... Pronto, São Paulo, ó. Ok. Esse recurso de auto backup é interessante que você deixe ativado para fazer um auto backup, um backup automático da sua controladora. Como o meu cenário é só uma bancada no laboratório, eu vou desligar esse recurso, eu não quero backup, você precisa desse backup. E aí ele já vai cair numa tela em que você pode fazer a adoção de todos esses dispositivos que estão na mesma rede em Layer 2, todos eles estão conectados no mesmo switch. Eu vou pular essa parte agora, não vou adotar nenhum deles para fazer isso pelo dashboard mesmo de devices do Unify daqui a pouco. Então, next. Ele pede para eu configurar uma rede sem fio, isso a gente vai fazer em outro momento, em outro vídeo, eu vou pular essa etapa. Eu tenho que criar um usuário administrador, então eu vou colocar aqui o usuário BNT, o e-mail é samuel.brito@bnt.com, uma senha, pronto. Aqui a gente tem a opção de setar qual vai ser o usuário e a senha que vão acessar via SSH cada um dos dispositivos individualmente. É importante que você crie um usuário e senha diferente e que você saiba qual é esse usuário e senha, caso você precise recuperar configurações via linha de comando. Eu vou usar o BNT, você obviamente não deve fazer isso, porque se você fizer isso, o seu equipamento fica vulnerável para qualquer um que faça um acesso SSH no IP dele e entre com usuário e senha padrão. Eu vou deixar assim só porque é um laboratório, você cria um usuário e senha dedicado para os seus dispositivos. A gente vai sair do wizard, cai numa tela de credenciais com a nuvem híbrida da Ubiquiti. Por hora eu não vou usar esse recurso, a gente vai trabalhar só com a nossa rede local, sem essa gerência remota, então eu vou pular. E aí a gente já vai cair aqui na interface da controladora. Então eu vou entrar com o usuário que eu acabei de criar. Acessa a controladora. O meu Cloud Key já está com o firmware mais atualizado, então ele também já tem a versão de controladora mais atualizada. Se o seu firmware e a sua controladora não estiver na versão mais atualizada, vamos primeiro fazer os procedimentos de adoção, depois fica bem fácil você fazer o procedimento de atualização de firmware. Por hora, o importante para a gente é adotar todos os equipamentos na controladora. Então a gente não tem nada aqui no nosso dashboard, porque nenhum equipamento faz parte da minha rede, né? Todos os equipamentos que estão aqui na bancada, eles estão com um LED estável branco, parado, né, fixo, branco. Isso quer dizer que o equipamento está aguardando a adoção. Depois que a gente adotar na controladora, o LED fica azul, né? Então a gente vai vir aqui, ó, em Devices, e estão aparecendo todos os dispositivos para mim. Então o Gateway está aqui, ó, pendente de adoção, o Switch, o AP-HD e o AP-C Pro. Como que a gente vai fazer a adoção desses equipamentos? Basicamente, a gente clica em Adopt e faz a adoção de cada um deles. O que é um ponto importante aqui, e isso acaba gerando muita dúvida também. Se você quer alterar o endereço da sua rede, não usar o padrão 92.68.1, o recomendado é que você já faça a alteração da nova rede que você quer que o USG, o Security Gateway, use, antes mesmo de adotar o USG. Então a gente faz a configuração de redes do USG via Unify Controller antes de adotar o USG, e daí quando a gente adotar o USG, a controladora já vai fazer o provisionamento do USG e ele já vai passar a aplicar as novas configurações de rede, ou seja, ele vai entregar IPs dentro da nossa nova rede que a gente quer. Então no nosso cenário, só para recapitular, ó, eu estou usando a rede 9268.1 padrão até agora, porque eu simplesmente conectei os equipamentos, né, mas eu quero personalizar minha rede para, por exemplo, 92.68.55/24. Você pode usar o que você quiser. Redes que iniciam em 10, redes que iniciam 7216, enfim. Vai de vocês, né? Então vamos lá. Qual que seria essa primeira configuração só da rede local
no meu USG. A gente vai vir aqui em Settings, configurações do site. O nosso site está aqui, o site padrão. Eu vou mudar o nome do site, vou chamar ele de UBNT-BR, para não ficar default. Posso criar mais sites também, posso adicionar mais sites. Estou trabalhando numa rede local, pequena, média empresa, então vou chamar esse site de UBNT-BR. Por hora eu não vou habilitar recursos avançados, isso em outros vídeos. Por hora eu vou desligar o monitor de conectividade, que é importante para a gente poder ter o mesh. Posteriormente eu habilito. Se a gente não vai usar mesh, a gente não habilita esse recurso. Quando for, a gente habilita. Tá? Aqui está o usuário então e a senha para acesso SSH dos devices. Vou aplicar essas configurações. Agora vem o mais importante. Do lado esquerdo aqui tem uma opção Networks, né, redes. E essa opção te permite configurar a sua rede LAN para qualquer outra coisa diferente do padrão. O padrão, então, 192.168.1, eu quero mudar essa minha rede LAN do padrão. Então eu vou vir aqui em editar essa LAN e aqui a gente vai poder personalizar a nossa rede. Lembrando que o que eu fizer agora não vai afetar a minha conexão atual, porque eu ainda nem provisionei o SG, ele não foi adotado. Eu só estou fazendo o que eu quero que ele aplique depois. Então eu vou chamar de rede local, a rede corporativa, conectado na interface LAN do SG, e eu vou alterar as configurações padrões. Então, o IP dele é 192.168.1, eu vou mudar para 192.168.55.1, pedir para ele atualizar o range do DHCP. Ó. O range do DHCP padrão é de 6 a 254, eu vou mudar para distribuir IPs de 100 a 200, então meu range vai ser 55.100 a 55.200, reparem que está bem fácil, né? E não vou alterar mais nenhuma configuração, vou deixar o tempo padrão do lease, né, empréstimo em dia, não vou ativar recursos avançados, por hora eu só quero mudar a rede propagada pelo SG, vou salvar essas configurações, então é aqui que fica a minha configuração de rede no SG. Se a gente quiser editar também a rede WAN, por padrão ela vem para receber configuração via DHCP, isso é o normal na maioria dos casos, mas a gente também pode criar essa rede WAN aqui, ó. Vou chamar de internet, não precisaria necessariamente fazer essa etapa, mas porque o padrão já é DHCP, né, mas se você tiver IP estático ou usa PPPoE, você precisa fazer essa etapa. Eu vou manter o padrão DHCP, vou salvar desse jeito mesmo, só para ter essa configuração. Então eu tenho aqui, ó, configuração da rede WAN, configuração da rede local, mas nada disso está aplicado na prática porque eu não provisionei o SG. Agora eu vou voltar para device e agora sim eu vou adotar o SG. Tá? Então eu vou adotar o SG, eu já vou adotar os demais equipamentos também e eu vou desconectar e conectar os cabos de novo para que os equipamentos percam o IP antigo e recebam do USG um novo IP. Então eu vou começar aqui o procedimento de adoção. Ó. Eu vou primeiro adotar só o USG. Esse procedimento ele leva algum tempo. Tá adotando o USG. Vamos lá, pessoal, voltando aqui, eu pausei a gravação enquanto ele estava fazendo lá o provisionamento do SG com as novas configurações, e aí repara então que eu perdi, ó, a conexão com o meu controller porque o IP antigo não existe mais, porque o SG distribuiu novos IPs na minha rede. Então tem que esperar um pouco para esse processo acontecer. Eu desconectei e conectei os cabos também para pegar um novo IP. Então se eu vier aqui, por exemplo, na configuração do meu laptop, ó, reparem que eu estou com um novo IP na rede nova que o SG está entregando, né? E para eu encontrar o meu Cloud Key, ó, posso usar de novo a ferramenta Discovery Tool do Ubiquiti, e eu vejo que ele está com o IP 55.104. Então vamos lá acessar o Cloud Key 55.104, já deu certo. Né? Antes de entrar no controller, se a gente olhar lá para o nosso cenário, ó, a gente já tem o IP 55.1 configurado no SG, do jeito que a gente queria. O DHCP já está configurado com o range que a gente queria, mas falta ainda a gente setar estaticamente o IP do Cloud Key para não ter que ficar adivinhando esse IP
a todo momento. Então vamos, antes de acessar o controller, entrar nas configurações do hardware da appliance Cloud Key e fixar esse IP para não ter mais que ficar tendo problema com DHCP, ok? Então vamos lá, aqui em configuração, vou aproveitar e chamar ele de UCCK, pronto. Ó, reparem que ele vem então pré-configurado, o IP por DHCP, com aquele fallback que eu falei para vocês, que é 130, a gente vai setar estaticamente o IP que a gente quer no nosso cenário, que é o 92.8.55.2, é o gateway 55.1, que é a interface LAN do SG. DNS pode ficar o próprio SG, porque ele tem um serviço de cache DNS embutido dentro dele, e são os servidores DNS que ele usa lá dentro dele que vão servir para todos os demais dispositivos. Vou aplicar as configurações. Fazendo isso eu vou perder a conexão com o Cloud Key, porque eu estou tentando conectar nele no IP 104, agora ele vai ser o IP 55.2. 55.2, pronto, já voltou. Então tá tudo certo, Cloud Key com IP, ok? Vamos voltar para nossa controladora. Então até agora a gente adotou o SG, fez as configurações de rede da rede LAN nossa no SG, né? Mas a gente não adotou nenhum outro dispositivo. Então vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Entra lá em Devices. O nosso SG está aqui conectado. Tá? Se eu clicar nele, vai abrir as telas de configuração. Eu vou vir aqui, por exemplo, em configuração e dar um apelido para ele, um nome. Vou apelidar ele de USG. Salva, para não ficar aparecendo o MAC aqui para mim. Ok, meu SG está aqui. E ainda tenho pendente de adoção o switch. Repare que tanto o switch como os dois APs agora todos receberam um IP da nova faixa que a gente tem. Vamos adotar. Vou clicar para fazer a adoção dos três. Ok. Pronto. Já está fazendo o provisionamento de todos esses equipamentos. Não tem configuração nenhuma. Eu não fiz nenhuma configuração de rede Wi-Fi ou de switch, porque essas configurações vão ficar para outros vídeos. A partir do momento que esses dispositivos todos forem provisionados, o LED que estava estabilizado, né, em branco, ele vai ficar estabilizado em azul. Então, terminando o processo de provisionamento, aqui na minha bancada, todos os equipamentos, o Cloud Key, o switch, o Security Gateway e os dois APs Unify, eles vão ficar com os LEDs estáveis em azul, né? E a partir daí a gente já sabe que para fazer a configuração de todos os dispositivos, basta usar exclusivamente a interface do Unify Controller, ok? Vou aguardar mais um pouquinho. Ok. Muito bem. Então eu já tenho aqui o status conectado no switch, status conectado nos dois APs. Eu clicando nos dispositivos a gente abre as configurações, mas a gente vai deixar para fazer essas configurações em outros vídeos. E a partir de agora, todas as configurações da nossa rede a gente vai fazer a partir dos menus aqui apropriados de configuração que vão ficar para os próximos vídeos, ok? Então essa foi uma primeira apresentação. O que a gente fez foi criar esse contexto desse cenário, dessa situação. A partir dos próximos vídeos, nosso ponto de partida já vai ser que todos esses equipamentos estão fisicamente interligados da forma apresentada nessa topologia e com os IPs que aparecem aqui. Então, até a próxima.